Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, desde já quero agradecer todo o pessoal que tem interagido com a gente aí no Instagram, nas redes sociais. Muito obrigada. É sinal de que o nosso trabalho está sendo bom e vocês estão gostando. Então, dá aquele likezinho pra gente, que é muito importante. E não se esqueçam de se inscrever e compartilhar também, tá? Outra novidade que eu tenho para vocês. Bom, essa eu já falei, vocês já sabem que nós estamos no Spotify, é isso mesmo, gente. Então vocês podem assistir todos os episódios desde a primeira temporada até agora a terceira temporada. E você fica por dentro de tudo. E mais uma novidade que eu falei aqui, só dei um spoilerzinho para vocês, mas agora eu vou falar. Estamos na TV, é isso aí, gente, com Rose Pode, na Rede Nova TV, você pode estar assistindo, ele vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. E também você pode ver na Claro TV e também na NET TV. Então, no canal 16, tá bom? Então, olha, gente, vocês não têm desculpa para falarem que não viu nenhum episódio do Com Rose Pode, hein? Vamos lá, gente, bora assistir e se inscrever, tá bom? Eu conto com vocês. Bom, gente, hoje o nosso assunto é sobre crianças, mas passado o Dia das Crianças aí, mas é um tema muito importante que já me pediram bastante, então eu trouxe uma pessoa aqui para a gente falar sobre isso. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Móveis Planejados. Gente, essa semana eu tive lá no meu imóvel que a Sandrin está fazendo e olha, realmente está ficando assim lindíssimo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar um spoilerzinho para vocês de como tá ficando o projeto maravilhoso. Então, vale a pena, vai reformar, vai construir, fale com o pessoal da Sandrin, tá bom? Bom, então vamos lá. A minha convidada de hoje, ela é nutricionista. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil. Gente, é uma coisa muito séria. Então, eu vou apresentar para vocês a nutricionista Vanessa Malaguti. Vanessa, seja bem-vinda ao meu podcast. Obrigada, Rose. Bom, você é especialista, então, em transtornos alimentares, nutrição em autismo e TDAH. Sim. E você faz parte da equipe Reconecta, que é uma clínica especializada em nutrição e saúde mental. Isso é isso mesmo? Isso. Fala então um pouquinho pra gente aí sobre o seu trabalho. Bom, lá na Reconecta, né, trabalhamos aí a seletividade alimentar de crianças e adolescentes. Então, temos uma estrutura de uma cozinha terapêutica onde que a gente recebe essas crianças. E aí, através de brincadeiras estratégicas, né, de interação com o alimento, nós conseguimos chegar ao ato comer, né? Então, trabalhamos cada terapia, a gente trabalha com um alimento ou um grupo alimentar, né? E ao decorrer do tratamento da terapia, a gente consegue aí chegar ao ponto aí da criança aceitar o alimento, né? Se sentir confortável, né, ao consumi-lo. Vanessa, e qual é a obesidade infantil? Como que ela é diagnosticada? Como vocês têm esse parâmetro de falar a criança está obesa? Hoje, de acordo com os estudos, né, a Organização Mundial da Saúde, o IBGE, eles fazem esse diagnóstico através de um cálculo chamado IMC, onde que avalia aí o peso da criança, a estatura, que é a altura dela, e também a idade. Então, fazemos um cálculo, aí a gente faz o diagnóstico, né, se a pessoa está sobrepeso, obesa, né, obesidade grave. Tá. E quais são as causas principais da obesidade? Bom, a obesidade, ela é multifatorial. Então, não é somente o comer em excesso, né? Então, questão ambiental, questão social, sociocultural, né? E a alimentação. Hoje, Rose, é triste a realidade em relação quando a gente fala em estrutura. Antigamente, a gente se reunia à mesa, né, para realizar as refeições, esperava os pais, então era algo muito importante. Sim. Hoje a alimentação ela se tornou algo assim feito às pressas, sem horário, né, e comer o que está mais fácil ali de pegar, né? Então a industrialização, ela entrou aí como principal causa, né,
dessa alteração da rotina alimentar, do consumo alimentar, o que levou não só ao desenvolvimento agressivo nas crianças, na obesidade, como as suas comorbidades, né? E assim as suas consequências. Você sabe que quando eu era criança, a minha mãe falava assim, às vezes mais meus irmãos, eram mais os meninos, porque eles gostavam de ficar vendo programas de, na época, nossa, muito tempo, era Kojak, era não sei o que, acho que vocês não sabem nem o que é isso, a produção aí deve lembrar o que é. E eles ficavam na frente da TV com o prato, comendo, e a minha mãe falava assim, não come na frente da TV que faz mal. Faz mal a digestão, né? Não consegue concentrar. Não concentra, faz mal para as vistas, enfim, porque realmente havia mesmo essa importância de sentar à mesa, de você comer, degustar a comida, né? Sim, é uma questão social, né? Eu falo que a alimentação não é só consumir nutrientes, né? E sim estar acompanhado, né, por uma pessoa especial, no caso uma família, os pais, a presença dos pais na refeição das crianças, isso é extremamente importante, e ali é o local onde que a gente consegue aproximar, né, porque hoje em dia, né, Rô, a gente tem a nossa rotina, é corrido, muitas vezes não conseguimos dar atenção para o filho ao decorrer do dia, então aquele é um momento único para reaproximar mesmo e mostrar, né, a afetividade, o amor, o carinho que a gente tem, né, através de uma boa refeição, uma boa conversa. Ô Vanessa, e quais são os riscos e as consequências da obesidade infantil? Hoje a obesidade, ela é considerada aí pela Organização Mundial da Saúde, né, tá no 6º ali, preocupação, porque já é considerada uma saúde pública. Por quê? Porque através da obesidade temos aí algumas consequências graves, como por exemplo, né, hipertensão, o diabetes, derrame, então problemas cardiovasculares. Então, assim, essas consequências fez que criasse um alarme para a Organização Mundial, né, e mostrar da importância de tratar. Antigamente a gente falava, nossa, mas isso daí é doença de idoso, né, de adulto. Hoje, infelizmente, já não existe, né? Então, as crianças estão nascendo já com, por exemplo, com diabetes, né, estão tendo aí com 5 anos de idade, né, triglicéridos, colesterol alto, então a gente tem que levar isso muito a sério. E o fator genético, ele influencia? Influencia, né, então hoje as pessoas estão tendo filhos por ter aquele processo, namorar, noivar, casar, procriar. E não é bem assim, né? Se a gente tem que se programar, por mais que não seja programado, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde, independente de ter filho ou não. Porque a genética é o que vai a uma junção, né? Então, um ser, ele é feito de uma junção da genética da mãe e do pai, né? Que passa para o filho, né? E aí, de acordo com o ambiente, a cultura, o estilo de vida, essa doença pode desenvolver ou não. Então, não é regra. Por exemplo, minha mãe é diabética, eu vou ser diabético. Não. Agora, se você tem uma alimentação que favorece o desenvolvimento da diabetes, com certeza você vai ter, né? E a alimentação da mãe, por exemplo, só para a gente ter noção, hoje o nosso intestino é considerado o órgão mais importante do nosso corpo. Muitos falam como o primeiro cérebro, né? Apesar de ter um cérebro. A flora intestinal da criança, ela é feita baseada na genética, na memória da flora intestinal da mãe, né? Então, mesmo através, né, porque a gente fala que a constituição da flora bacteriana intestinal, ela é feita a partir da sucção, né, do aleitamento materno. Porém, tem essa busca genética, né, da flora intestinal. Então, qual que é a importância? Através da flora, né, da cadeia ali de bactérias que tem no intestino da criança, vai influenciar aí na absorção dos nutrientes, né, tanto o processo cognitivo, aí todo relacionado ao funcionamento do organismo. E ele pode, sim, favorecer o desenvolvimento não só da obesidade, como diversas outras doenças. Então, a preparação, né, do organismo da mãe, do pai, para formar uma criança é extremamente importante. É verdade. Eu lembro, assim, os mais antigos, né, eu falo muito da minha mãe, porque assim, a memória que, né, mais fresca que eu tenho,
porque a minha mãe teve 7 filhos, então, assim, a nossa memória ainda é bem fresca, né? O desenvolvimento de cada um. E para ela, para minha avó, assim, criança saudável era criança gordinha, né? Era criança forte. Então, ela ficava brava, assim, às vezes, mas não tá comendo, por que não tá comendo, né? Tem que comer tudo, tem que limpar o prato. Então, tinha, né, todo esse conceito de que, né? De que a criança saudável era a criança que comia bem. Mas vamos falar a verdade, né? O que comia antigamente, né? Era o arroz, o feijão, a carne, o ovo, a verdura, os legumes. Então, a gente tem um padrão alimentar bem diferente dos dias atuais. Oi, Vanessa, e como que a dieta ela pode ajudar aí na obesidade infantil? Então, a obesidade ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura, né? O excesso de peso corporal. E, em conjunto, a maioria das crianças elas têm alguma deficiência de micronutrientes, que são de vitaminas e minerais. Então, a nutrição, né, a regulação alimentar, né, através de orientação do nutricionista, nós conseguimos aí organizar a rotina alimentar e aproximar a criança, porque a maioria tem seletividade alimentar. Então, aproximar através, né, de estratégias ali com os vegetais, principalmente, né? Então, a gente regula tanto o consumo calórico, né, que é o que favorece, mas também a gente restaura toda a questão intestinal, né, e o processo todo do organismo fisiológico da criança. Então, a alimentação, ela vai regularizar, né, vai controlar, né, todo. Quando a gente fala, não é só questão energética, calórica, eu acho que isso daí é extremamente importante falar, porque as pessoas só pensam em calorias. É verdade. Mas esquecem dos nutrientes, e é os nutrientes que nutrem o nosso corpo. Se tem alguma deficiência, vai ter algum descontrole, né, e um deles é o acúmulo de gordura. Porque para o corpo humano, ele entende que a gordura ela é para sobrevivência. Por exemplo, a musculatura não é para sobrevivência, por mais importante que ela seja. Então, se é uma criança que ela é sedentária, uma criança que tem uma alimentação não saudável, descontrolada, rica em industrializado, ela vai favorecer, sim, o acúmulo de gordura e não o crescimento e desenvolvimento de massa muscular. E isso faz com que o metabolismo dela baixe ainda mais e favorece a obesidade. Isso é algo que acontece em um período não tão longo. Né, vai desenvolvendo ao decorrer, mas é muito fácil. Então, tem criança que às vezes chega no consultório, ela é magra, mas passou 2 anos, ela virou uma pessoa obesa, uma criança obesa. É verdade, eu até tinha um sobrinho que ele era super magrinho e estava com triglicéridos, estava com colesterol aumentado. Sim. E, tipo, ninguém entendia por quê, né? Então... provavelmente é uma criança que ela, né, não tem tanta massa muscular, então acaba aí mascarando com a gordura corporal, com excesso, e provavelmente tem alguma deficiência nutricional, né? Vanessa, em relação às comidas de fast food, processadas, industrializadas, a gente sabe, né, além desse acúmulo de gordura, qual mais o risco que uma criança corre de comer esse tipo de alimento? Além das calorias, tem muito aditivo químico, né, que intoxica o nosso intestino, e ele meio que bloqueia a passagem dos micronutrientes, vitaminas e minerais e deixam passar toxinas, o que causa aí, por exemplo, rinite, sinusite, bronquite, imunidade baixa, né? Ai, meu filho, ele deu uma dermatite, por exemplo, pega gripe toda vez, porque está com a imunidade baixa, porque não está sendo nutrido de maneira adequada. Então, esses aditivos químicos intoxicam o corpo da criança. Né? Então, não necessariamente, né, a maioria deles tem alto valor energético, né, bastante calorias, mas aí ele bloqueia o que realmente, mas ele come vegetal, né, o pouco que seja, mas não está sendo muito bem absorvido, porque está com o intestino inflamado devido a esses aditivos. Nossa. Então, assim, além, né, do desenvolvimento da obesidade, né, acaba aí trazendo essas consequências. Consequências, né? Porque é tudo sintético, né? O corpo, ele não entende, não consegue fazer digestão. E isso vai machucando o intestino pouco a pouco. E aí a gente tem essas alergias aí em desenvolvimento. E depois cresce essa criança e vai se tornando um adulto doente, né? Um adulto doente. Hoje a gente, né,
Ela tinha doença do idoso, agora tem doença de criança, né? Ambos naturais, e aí vai crescendo, né? Uma população meio que doente mesmo. Ô, Vanessa, em relação às bebidas açucaradas, o que você fala? Que a gente, né, tem a mania de pôr o leitinho, o açúcar, o chazinho, bota o melzinho, ou bota um açuquinha ali, a criança está nervosa, dá uma água com açúcar. Porque hoje em dia a gente tem um vício no paladar, né? Então, os industrializados, eles têm muito realçadores de paladar, né? Esse realçador de sabor, né? Além de tóxico para o nosso corpo, né? Que está muito ligado à doença, né? Em relação à saúde mental, ele acaba aí modulando o nosso cérebro e a criança acaba optando, né? Por consumir esses tipos de produtos, né? Então, refrigerante, por exemplo, é um deles. Então, assim, realmente a gente tem que tomar cuidado. E tem estratégias que a gente consegue modular o paladar dessa criança. Só que aí, Rose, a gente tem que colocar em consideração, né, a disponibilidade. Então, se meu filho só come salgadinho de pacote, só toma refrigerante, mas quem faz a compra em casa? A gente sempre pergunta, né? Mas mãe, a criança faz a compra? Né? Então, assim, se tenha vegetais, frutas e tal ali disponível, já limpinha, picada, claro que a gente consegue ter uma maior possibilidade de consumo. Agora, se não tem, né? É claro que a criança vai optar por um doce, uma bolacha. Isso é verdade. O meu filho, ele tem 10 anos e ele estava obeso. E assim, tanto eu quanto o pai dele, a gente tem hábitos saudáveis, a gente pratica esportes e tal, mas ele estava acima do peso e até a criança tem argumento para tudo, né? Com certeza. Ele falou assim para mim, mãe, a cada 7 anos, as papilas gustativas mudam de sabor. Então, o meu mudou com 7, agora só vai mudar com 14. Entendeu? Olha só, eu falo que são células e a gente desperta e adoece, e deixa elas dormindo, vamos dizer assim. Então, se a gente come muito doce, então vai ficar as células ali do doce bem aguçadas. Se a gente consegue ali consumir mais salgado, o salgado vai ficar mais aguçado. E adormecido vai ficar geralmente o azedo e o amargo. Né, que a partir do momento que a gente consegue despertar essas células do azedo, do amargo, a gente consegue dar uma adormecida no doce e no salgado. Você falou uma coisa importante aqui, não é a criança que vai ao mercado fazer compra. Até ontem, minha sobrinha aqui estava me contando que ele abriu a despensa e falou assim, nossa, mas não tem nada nessa casa para comer. Esse nada, a gente sabe bem o que é que ele quer, né? Mas, e falando assim disso, da dieta, como que elas podem ser eficazes e como que os pais podem ajudar as crianças? O maior desafio hoje é rotina. Todo mundo, criança, adulto, idoso, tem que ter rotina. Então, nós temos que ter horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, né? Horário para brincar, horário para fazer uma boa leitura. Então, hoje, Dia das Crianças que passou, né? Então, a gente sempre fala, estimula a criança a brincar com brincadeiras que trabalham o cérebro, né? Como um quebra-cabeça, como tabuleiro, alguma brincadeira que são mais ditas como antigamente, que utilizavam, né? Até mesmo andar de bicicleta pela corda, enfim, né? E não ficar tanto nas telas, né? Porque hoje em dia é muito prático e deixa nas telas. Então, a partir do momento que a gente consegue ter uma rotina instalada, a gente consegue regular a alimentação também, né? É claro que a atividade física e o sono é um dos pilares, né? Então, os pilares para ter um estilo de vida saudável é dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Então, é uma junção. Então, aí, com essa junção instalada, a alimentação, a gente cria uma rotina alimentar de acordo com o responsável ali, e a gente consegue encaixar os grupos alimentares para um melhor fornecimento de nutrientes para a criança, né? E que seja principalmente algo natural. Eu até brinco que eu não gosto de usar a palavra dieta, porque dieta lembra restrição, não deixar de comer. Eu nunca na vida vou tomar refrigerante, eu não vou comer um salgadinho. Não é isso. Porque a partir do momento que você dá essa visão para a criança, e para o adulto também, ele não vai seguir. A gente é resistente. Né? Então, a gente cria algo que seja realmente na rotina da pessoa, na realidade da pessoa, no paladar da pessoa. Então, a gente vai modificando aos poucos.
Tudo é um processo. Você falou, com adulto é difícil, mas com a criança é muito mais difícil isso. Só que Como que a gente faz para incentivar esses hábitos alimentares saudáveis? as crianças, elas veem referências. Então, se os pais não comem o que ela deve comer, muito difícil de continuar. Aham. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Porque, às vezes, a criança está doente, o pai mas não se assume. E aí a gente fala sobre os grupos alimentares, o que tem que comer. Mas aí o pai, na frente da criança, fala, não quero, não como. Como que ela vai comer? Então, tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. A responsabilidade, então, está mais mesmo com os pais, né? Do que você cobrar a criança. Sim. Por isso que eu falo que quando o casal fica grávidos, né? É interessante já trabalhar com alimentação, né? Se não deu para programar, para planejar antes, ok. Mas a partir do momento que você sabe, né? Vamos evitar determinados alimentos, né? Vamos favorecer o consumo de vegetais. Então, desde aí, a gente consegue estar melhorando junto com o casal. Aí, quando a criança nasce, tem um aleitamento materno exclusivo, respeita o tempo da criança, faz a introdução adequada, né? Porque hoje em dia, em vez de dar vegetais, vai lá no mercado, compra papinha pronta para dar para a criança. E assim, a gente tem que arrumar tempo, né, Rô? Se a gente não priorizar ali a alimentação do seu filho, quem vai fazer isso por ele? Se não for os pais. E depois vai doer lá na frente, Vai doer né? lá na frente, que aí chega um adolescente de 12 anos que não come nada. Come nada, uma aí criança tem que fazer doente. terapia por um longo período, porque quanto mais velho, mais difícil da gente, né, mais dificultoso, não é impossível, mais dificultoso é na aceitação. Porque tem criança, Rô, que não chega perto do alimento, ele tem arrepio, ele tem medo do alimento. Então, não é uma questão de comer ou não comer, ele tem medo. Então, isso a gente trabalha toda a questão mental da criança, claro, com acompanhamento psicológico, né? Isso é muito importante, fonoaudiólogo também. Então, assim, a gente vai trabalhando e aos poucos a gente consegue chegar no ato comer. O ato de comer, ele é algo prazeroso, né, Vanessa? Deveria ser, né, pelo menos. Até você falou aqui, levantou uma questão sobre as telas, né? Eu lembro assim, quando criança, propaganda, você vê uma propaganda de um alimento ou de um doce, alguma coisa na TV, a pessoa põe na boca, sente, derrete, não sei o que, então tudo aquilo ali. Hoje, na frente de uma tela, como que essas crianças comem? Então, porque eles trabalham, as propagandas, elas trabalham muito questão psicológica, né? Então, eles veem a cor que desperta na criança, né? Tem um estudo que fala muito sobre isso. E a gente come pelos olhos. Então, não adianta fazer uma abobrinha, só abobrinha. Se eu não colocar, às vezes, um temperinho, né, um tomatinho seco para dar uma corzinha, um cheiro verde, né, deixar ela apresentável, muito difícil a criança comer. Né? Então, a apresentação nas telas são mais atrativas. Né? Então, o cuidado que a gente fala é deixar a alimentação no dia a dia mais atrativa, decorar prato, brincar com o alimento, né? Fazer com que a criança vá lá, cozinhe junto com o responsável, isso aproxima a criança dos alimentos e evitar o máximo possível das telas. E se porventura a criança vier, né? Mãe, eu quero consumir tal salgadinho, você explicar para ela, falei, filha, é um alimento criado, não é da natureza, né? Então, a gente não pode consumir todo dia, né? A gente tem que tomar cuidado. Porque hoje em dia, imagina, a gente vai no mercado, compra um salgadinho de milho e sabor de queijo. Entendeu? Então, assim, são os realçadores de sabor. Verdade. Né? E a gente tem que apresentar os temperos naturais para a criança. Porque ela tá tão acostumada com os industrializados que não tem o sabor do verdadeiro alimento, né? E o desconhecido sempre não vai ser consumido. Não vai ser bom. Hoje tem, né, umas forminhas decoradas, né, que você pode... dá para fazer com legumes, né? Na air fry a gente consegue fazer diversos tipos de receitas também. Eu comprei um livro, logo eu consultei uma nutricionista na época, né, que o meu filho estava com sobrepeso, e daí acabei comprando um livro que ela indicou, acho que era Socorro, meu filho come mal, uma coisa assim. E mandava colocar na lancheira palitinhos de pepino e cenoura.
cenoura. Eu falei, gente, jamais, ele não vai comer isso. Ele não come nem fruta, que vai... Eu boto a fruta, vai e volta. Ela vai e volta. Então a gente tem que começar a apresentar os alimentos para ele, porque não adianta uma pessoa que não, às vezes ele até sabe, mas ele não sabe o cheiro, ele não sabe a consistência, ele não sabe como que é pegar numa cenoura, por exemplo, da onde que vem a cenoura. Às vezes é interessante a gente explicar de onde que vem, como que a gente pode fazer bolinho, pode fazer refogado, pode fazer salada, né, pode fazer tantas outras receitas, né, e mostrar para a criança, né, se ela não come aquele alimento daquela forma, tá tudo bem. Tem outros métodos, né, pra gente fazer, né, porque às vezes a criança não come, por exemplo, o chuchu ali cru, mas a gente pode fazer um bolinho de chuchu. Então tem outras maneiras dele poder consumir, e através desse conhecimento, no final de tudo, a gente consegue, né, fazer com que a criança consuma realmente o chuchu. Então, a responsabilidade totalmente dos pais, né, Vanessa? Dos pais, que é o que coloca a mão na massa. A internet, ao mesmo tempo que ela atrapalha em algumas coisas, mas ela também é boa, porque tem vários tipos de receitas que a gente pode pegar lá e fazer, né, para a criança e tornar aí mais atrativo o prato, com certeza. né? Vanessa, em relação a atividades físicas, quais são as recomendadas para crianças? Então, é sempre importante, hoje eu vejo muito adolescentes, né, na academia, por exemplo, então sempre com acompanhamento de um profissional, educador físico, isso é extremamente importante. E a atividade física, ela pode ser diversas, né, e sempre que possível acompanhado por um professor, porque, né, enfim, para evitar qualquer tipo de risco, mas deve sim fazer, né, desde o brincar, desde uma natação, um futebol, um vôlei, né, um ping-pong, um basquete, andar de skate, enfim. É muito atividades interessante. que fazem ele se movimentar, né? E ficar o menos possível nas telas. Entendi. Né? Porque as telas levam ao sedentarismo, isso faz com que a criança ela tenha um gasto energético baixo, né? Favorecendo aí o acúmulo de gordura corporal. A criança que come na frente de tablets e celular. Então, acho que você vai pondo a comida. Eu já observei, assim, até mesmo, né, em casa, quando o João era menor, a gente fazia isso também, né, que chega uma hora, eles querem, e a gente acaba, todo pai a gente acaba fazendo isso. E você vê, eu percebi, depois eu fui tirando, porque eu percebi que o que eu dava para ele abria a boca. Ele não nem sabia o que ele estava comendo, que gosto que tinha. Isso porque a criança, ela perde a noção do em si, que cor que tem um alimento, que sabor que tem um alimento. É a mesma coisa de quando a gente vai dar comida pra criança, maceta tudo e mistura tudo. Isso não é legal. Tá. É diferente quando a gente faz isso enquanto a criança é pequenininha. A gente vai macetar. Mas aí vai amassar algum alimento, em vez de misturar tudo, dá separado. Porque aí ela aprende a diferenciar os alimentos. O sabor, a gente começa pelo sabor. Né? Então, amassa o feijão, dá o feijãozinho, ela vai acostumar com o sabor do feijão, o arroz. Quando a gente mistura tudo, é que nem essas papinhas, a criança não sabe diferenciar. Então, isso leva, né, à seletividade, porque aí a mãe fala assim, mas ele comia quando era criança e agora não come mais. Sim. É por falta de conhecimento. Você vê que um negocinho tão pequeno pode influenciar na alimentação futura. Nossa, verdade. Então. Olha, meu filho, quando era pequeno, até Giló, minha funcionária, deu pra ele. Eu falei, você é louca, coitado, amargo. Não, deixa ele provar o que é. Mas aí mudou tudo. Mas, lógico, depois, assim, eu vi que ele estava com uma compulsão alimentar. Até, eu gostaria até que você falasse também sobre essa questão, o que leva à compulsão alimentar de uma criança. Hoje em dia, qualquer estrutura, vamos dizer assim, a rotina alimentar da criança, ela come na frente das telas, ela vai para a escola, mas volta geralmente uma criança mais restrita, mais quietinha, né? Muitas vezes também a influência da má atenção dos pais, né? Quando eu falo má atenção, eu não falo em relação a ficar ali em cima. Não, assim, ter momentos no dia a dia, como, por exemplo, se reunir no jantar para conversar com a criança. Né? Então, a atenção, isso leva com que a criança ela fique mais ansiosa, né? Então, ela não consegue gastar a energia dela de forma adequada. Então, criança que fica muito na tela, por exemplo, né? Já tem estudos que comprovam alto índice de ansiedade nessas crianças, porque ela não sai de casa,
ela não vê o céu, ela não vê o sol, ela não vê os pássaros, ela não vê a natureza, ela não vê pessoas diferentes, ela não gasta energia, não brinca, né, ao ar livre. Isso faz com que a gente fique... Imagina, na pandemia, a gente ficou dentro de casa. Como que a gente ficou? Nossa, foi Super ansioso, né? É a mesma coisa que acontece com a criança. Né? Então, quando ela é mais... É aquela falsa quietinha, né? Ele é quietinho. Não, é verdade, o meu é quietinho mesmo. A gente tem que tomar um certo cuidado com o que é quietinho. Será que ele está evitando comer perto dos amiguinhos porque ele está muito ansioso, aí quando ele vai comer, ele come de um monte, né? Ou é porque já está acima do peso, aí ele se sente desconfortável com o seu corpo, aí não quer comer na frente porque ele sabe que as pessoas estão vendo que ele está acima do peso, isso gera ansiedade. Verdade. E aí ele come escondido, né? Tem crianças que não comem nem na frente dos pais, quando vê, ataca a geladeira. Então, a gente tem que tomar cuidado com as crianças que são quietas. Porque não é normal ser quieta em frente ao computador celular. Não, como que ela é quieta, como que ela é fora disso? É verdade. Então, a compulsão, ela é uma consequência, né? Com o aumento do peso, o desconforto corporal, né? E também pode estar ligado à questão emocional, psicológica também? Com certeza. A ansiedade já começa daqui, né? Começa, né? Pra falar a verdade, ela começa no intestino, né? Na produção de hormônios. Tem um hormônio que faz com que a gente se sente bem, né? Que é produzido no nosso intestino em grande quantidade. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem um intestino que não é saudável, já tem uma má formação desse hormônio. Isso faz com que ela fique mais deprimida. Isso leva, né, à ansiedade, por exemplo. Nossa. Então, a alimentação ela influencia totalmente o nosso psicológico. O psicológico influencia nos transtornos alimentares, como a compulsão, a anorexia, a bulimia, a distorção de imagem. E um dos principais, assim, sinais que a gente encontra, né, tanto nos estudos como no consultório, é essa distorção de imagem e medo de comer na frente das pessoas. Aí leva ao bullying também, que leva à compulsão alimentar. Então, às vezes, a criança nem se sente tão gordinha, assim, né, fortinha. Mas aí o coleguinha que é magrinho fica comparando, fazendo brincadeira. Isso já é um dos, né, os fatores que pode desencadear Entendi. a ansiedade e aí leva à compulsão, né? Nós tratamos, né, a ansiedade dele, ele perdeu bastante, emagreceu mais de 10 quilos. E até engraçado que eu estava vendo com ele essa semana mesmo, o vídeo do aniversário dele, sabe, do ano passado. E aí ele olhou e ele falou assim, nossa mãe, olha como que eu estava gordo, parece que é outra pessoa. Então hoje ele se olha no espelho, ele já se vê como outra pessoa, ele já não se reconhece mais naquela criança do ano passado. Então eu percebi assim que a autoestima dele melhorou muito, ele ficou mais falante. Na escola, ele passou a se desenvolver melhor dentro da sala de aula, ele começou a participar mais das aulas, a interagir mais com os professores, com os alunos. Foi assim, uma mudança. E isso que você falou são os fatores que os pais têm que ficar atentos em relação aos seus filhos, né? E sempre conversar. A partir do momento que você consegue a mesa durante o almoço, um jantar, a criança se sente segura de falar das coisas para os pais, ela vai aos poucos soltando isso também, né? Vanessa, e como que a escola pode ajudar? Então, algumas escolas têm um acompanhamento de uma psicopedagoga, né? Então, ela consegue ter essa visão mais abrangente de criança em relação ao seu psicológico mesmo, ali, o desenvolvimento. Mas, assim, não existe algo muito específico, né? Durante uma matéria, por exemplo, de ciências, é abordado aí os grupos alimentares, o que é saudável, o que não é saudável, né? Então, a gente consegue aí ter uma visão um pouquinho melhor, né? E algumas escolas, principalmente as particulares, têm a nutricionista que consegue estar desenvolvendo, né? Isso palestras, enfim, né? Porque ainda, infelizmente, o Sistema Único de Saúde, né, não tem essa capacidade de atender todas as escolas estar abordando as escolas públicas em relação à nutrição, à alimentação. Então, por enquanto,
né, é falado de forma mais superficial. Porque a obesidade infantil, ela não tem classe, né, Vanessa? Ela está enraizada em todas as classes sociais, né? Sim. Uns pela deficiência e acaba, por exemplo, comprando mais embutido, que é mais barato, vamos dizer assim, quando é questão econômica. Quando a pessoa ela tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, ela acaba aí comprando muito industrializado, porque também não é algo barato, né, de se comprar. E aí a gente consegue ter, independente da classe social, a obesidade instalada nas famílias. Eu já te falei da questão da escola para você, porque eu percebi também, porque na escola que meu filho estuda tem uma cantina. E lá tem doces, tem várias coisas, né? Refrigerantes. Então, uma coisa que eu não me atentava, eu não pedia, assim, uma lista do que ele estava consumindo. E depois que a gente fez esse trabalho com ele, então eu passei a estar pedindo, daí todos os meses ela me manda o que foi consumido, né? E eu tive que pedir para ela, falar, olha, ele não pode tomar refrigerante, ele não pode comer doce, então você dê para ele um sanduíche natural, um suco. Então assim, eu tive que direcionar e conversar com a cantina da escola sobre isso, porque é uma grande vitrine, né? Sim, com certeza. Bom, tem um Programa Nacional de Educação em Alimentação Escolar, né, que onde fizeram aí legislações, normas a serem seguidas em relação à padronização da alimentação escolar em escola pública. Olha que bom. Né? Então, isso também foi o que influenciou aí a determinados tipos de alimentos nas cantinas, nas escolas também. Então, houve uma restrição, só que ainda, como sempre, né, tende muito a evoluir. Né? Então, tem muita coisa aí que mais melhorou, né, quando a gente compara a década atrás. Né? A alimentação escolar melhorou bastante. Mas ainda tem o que melhorar, né? Bom, e falando uma outra questão que a gente sabe que é super importante, que é o sono, né? O sono, a noite mal dormida, as noites más dormidas, elas também influenciam na obesidade infantil? Influencia. O sono é um momento único onde a gente consegue restaurar, limpar o nosso corpo. A gente fala que passa uma água corporal limpa o nosso cérebro para relaxar, levando todas as toxinas, né, embora. Então, é durante o sono que há uma produção de diversos tipos de hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, né? E isso faz com que a criança, né, amanheça descansada, disposta para realizar as atividades no dia seguinte. Então, o sono é o reparador. Então, se você não consegue dormir direito, você vai acordar estressado, ansioso, né? E já vai comer aí o que você vê pela frente, principalmente devido à ansiedade já instalada. Então, o sono, ele precisa ser bem instalado, resolvido ali na vida da pessoa. Né? Você tem que resolver que você vai dormir, essa é a verdade. Né? Então, a recomendação aí é ficar pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Ficar fora das telas, né? Ler um bom livro, então pega seu filho, pega um livro infantil. A gente fala que ler dá sono, né? É verdade. Então, só que ler já dá escutar uma música tranquila, ficar em um ambiente mais escuro. Meu filho não fica, deixa a portinha aberta, né, para entrar. Porque isso tudo influencia para acalmar o nosso cérebro, né, para poder dormir. E também tem a questão do hormônio do crescimento, né? Que da criança ele desenvolve com o quarto todo escuro. Tem essa questão, né, Vanessa? Por causa que é durante o sono profundo que a gente consegue. Para você ter noção, quando a gente dorme antes da meia-noite, por exemplo, 10 horas, 1 hora de sono, meia hora de sono equivale a em torno de 3 horas dormidas. Quando a gente dorme a partir da meia-noite, 1 hora de sono equivale a 20, 30 minutos de descanso. Então, assim, influencia horário, né? Então, por isso que tem que dormir cedo para poder acordar. Porque a gente tem um relógio biológico que tem que ser respeitado, né? Então, dormir tarde não é saudável. Você falou aí a questão, né, da criança comer, às vezes ter vergonha, sofrer bullying e tudo mais. Um apoio psicológico seria bom, os pais, uma orientação assim para eles estarem procurando, Vanessa? Com certeza. O nosso mundo é um mundo cheio de ansiedade, mundo corrido. Né? Então, hoje em dia, as crianças
né, elas são muito ansiosas, né, para tudo. Os pais são ansiosos, nós somos ansiosos, e a gente só consegue controlar essa ansiedade com ajuda psicológica, não tem outra forma. E tentar o máximo possível ter uma rotina mais saudável. Eu não falo que vai parar a ansiedade, né? Mas a gente tem meios aí que a gente consegue controlar. Quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter? Porque a gente vai vendo os filhos crescerem e mãe sabe como é que é ser mãe. Você sabe como é que é. Eu não sou mãe, mas não. Eu já criei tantas crianças por aí então da família. Assim, parece que eles nunca crescem, né? É verdade. Então aí você vai ver, ele tá gordinho, mas tá bonitinho, tá gordinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Como que a gente tá assim, tem aquele start de falar, opa, peraí, ele está obeso e isso não tá legal. Paladar da criança. Então, se você vê que a criança, né, tá acima do peso, mas assim, a gente não fala que é uma sobrepeso ou até mesmo uma obesidade, mas um dos fatores nítidos que a gente consegue observar, porque se não tá obesa, vai ficar obesa, é o paladar, então o estilo alimentar da criança. A preocupação com o próprio corpo, porque independente se a criança é magra ou, né, sobrepeso, obesidade, ela tem uma certa preocupação e isso consegue facilmente estar desencadeando algum transtorno alimentar, como a compulsão alimentar, né? E o receio de comer na frente das pessoas, né? Ou ela prefere comer somente em casa. Isso daí é um dos sinais mais nítidos e práticos aí que a gente consegue observar. Então, a criança, ela fica receiosa, não quer comer, ou não quer comer aquele horário, quando vê, amanhã eu vou comer mais tarde. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ô Vanessa, quais são os tipos de profissionais que podem estar ajudando aí os pais na questão da obesidade infantil? Não só o nutricionista em relação alimentar, mas o psicólogo, fonoaudiólogo, até mesmo o dentista. Às vezes é algum problema na arcada dentária que faz com que a criança prefira, por exemplo, comer alimentos mais moles, por exemplo, que são provavelmente mais calóricos. A gente tem que tomar cuidado. Também os próprios pais, que acabam sendo um dos principais profissionais que participam da terapia. Sim. Então, é um tratamento. Em algumas situações, claro, o médico pediatra. Né? Talvez aí, dependendo da situação, tá envolvendo um endócrino também. Tá? Mas aí a gente faz um trabalho em conjunto. Em conjunto, né? E lá na clínica que você atende, vocês têm, assim, um conjunto de profissionais? Temos um conjunto de profissionais, né? Alguns não necessariamente estão instalados na clínica, mas a gente tem essa parceria, onde que a gente consegue trabalhar de forma multiprofissional com a criança. Porque não tem jeito, não é somente um profissional que vai fazer a diferença, né? Ele tem que ter uma junção, um complemento do outro, para poder aderir melhor ali ao tratamento e conseguir aí atingir o objetivo. Você sabe que uma das coisas que me preocupou foi um amigo médico, né? Na época que o João estava, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ele falou assim, Rose, você não pode deixar o seu filho tá com esse peso, porque você imagina, olha o tamanho dele. Ele tem 8 anos de idade, ele tem 9 anos. Mas você sabia que o coração dele está grande, está do tamanho de um adulto? Os órgãos internos dele tá do tamanho de um adulto? E aí aquilo me deu um impacto, eu fiquei super assustada. Realmente é assim mesmo, Vanessa? Não necessariamente, mas eu entendi a maneira com que ele quis abordar, né? Porque realmente as crianças estão em desenvolvimento e muitas vezes acabam acelerando esse desenvolvimento. Que você olha aí e fala, nossa, mas ela só tem 10 anos, mas parece que tem 12, 13 anos, né? Porque tem toda a questão hormonal envolvido, que acaba desenvolvendo mais, e tudo isso influencia na substância química que você coloca no seu corpo. Tanto os aditivos químicos, alimento, enfim. Bom, então estamos falando hoje das crianças hoje, né? Da gente tratar eles hoje. Qual que é o impacto que isso tem na vida adulta, essa obesidade infantil? Desenvolvimento de doenças crônicas, né? Então, quando a pessoa ela consegue aí instalar uma diabetes, ela trata pro resto da vida. Né? Não Pressão, problema cardiovascular, como a hipertensão, também acaba tratando pro resto da vida. Então, são doenças crônicas, ou seja, elas não têm cura necessariamente, tem controle. Então, aí acaba tendo essas consequências, né? Imagina ter um derrame,
ter um pequeno infarto. Isso está acontecendo na adolescência. Está acontecendo? Na adolescência. Então, assim, é algo grave, né? Então, assim, se a doença já tem essas consequências. Aí muito fala, mas eu sou diabético, ou nasceu diabetes, né? Com diabetes. Mas assim, o diabetes, eu falo que não é porque tem uma alimentação X específica para ele. É uma alimentação que todo mundo deveria seguir, que é não abusar de açúcares, por exemplo. Isso serve para qualquer pessoa. É claro que a gente faz um plano, principalmente diabetes tipo 1, que aplica a insulina, a gente tem que fazer o consumo de carboidrato de acordo com a dosagem de insulina que a criança consome. Né? Mas uma criança aí que ela ainda não é diabética, mas ela já está desenvolvendo uma resistência insulínica, ou seja, ela não consegue absorver de forma adequada o carboidrato, né, ou a glicose para os órgãos, não consegue tirar da corrente sanguínea e encaminhar para os órgãos, por exemplo. Então, se ela não desenvolver na adolescência, provavelmente na juventude, na fase adulta, fica mais fácil ainda ela estar desenvolvendo diabetes. Então, eu falo que nada é de um dia para o outro. Se você não desenvolveu na adolescência, você vai desenvolver na fase adulta, se não mudar o estilo de vida. E tem diferença de alimentação, assim, para um programa de alimentação para a criança e para o adolescente? Cada faixa etária tem as suas necessidades, tá? Então, isso varia de acordo com a quantidade de consumo alimentar que a pessoa tem que ter. Bom, então você falou assim, eu ia perguntar como que a gente pode envolver a criança, então, nessas questões alimentares saudáveis. Aí você falou, para chamar a criança para fazer um prato, para ajudar. Principalmente, né? porque por mais tímido que seja a criança, ela acaba adorando se envolver, porque não adianta você falar, filho, come esse prato. Mas é muito mais divertido, né, mostrar como que faz esse prato. Então, a aproximação na cozinha é muito legal. A gente vê na terapia, né? Aí a mãe fala, nossa, mas ela não cozinha em casa, nunca chegou. Mas você já chegou realmente para ensinar? Quando a gente consegue ali preparar alguma refeição que ela corta, né? Ela amassa o alimento, forma o bolinho, modela, né? E a gente vê o brilho nos olhos, né? O sorriso, porque através de uma brincadeira ela tá se aproximando dos alimentos. Então, esse eu acho que é o principal e mais prático que a mãe pode, o pai pode estar aplicando dentro de casa, né? E a disponibilidade dos tipos de produtos que ele tem em casa, né? Então, e esses produtos que a gente vê hoje, que vende nessas casas aí de produtos naturais, eles realmente, ajudam mesmo? Eles fazem um efeito? Pode ser substituídos? Bom, é muito importante a gente saber que hoje em dia tem muito transgênicos, né? Então, alimentos geneticamente modificados, que muitas vezes têm aí algumas substâncias que o nosso corpo não consegue fazer digestão. Então, o primeiro ponto é procurar produtos orgânicos. Se você consegue, né, tem essa condição, melhor ainda. Produtos naturais, a gente lembra muito dos fitoterápicos, que são produtos que têm algum efeito, né? Por exemplo, para relaxar, para ficar em estado de alerta, enfim. Esses produtos a gente tem que tomar um certo cuidado, porque as substâncias neles têm esse efeito e sem orientação você pode levar a uma intoxicação alimentar, né? É a mesma coisa de óleos essenciais. Sim. Então, vou dar... Não, é qualquer coisa que você dá, não é qualquer dose que você dá. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque é um alimento natural que pode ser dado à vontade, né? Principalmente esses que têm algum efeito, né, terapêutico. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, castanha, né, produtos aí, sementes, né, a gente pode estar incluindo na alimentação sem problema assim, algum. Tem algum docinho que pode ser substituído para a criança, que nem um brownie sem açúcar, sem isso daí a gente consegue. A gente consegue, só consegue introduzir, assim. Consegue, mas aí mesmo sendo de uma loja natural, a gente tem que tomar cuidado porque não deixa de ser o industrializado. Então, a gente tem que olhar a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é feita do um ingrediente maior quantidade por menor. Então, a gente tem que ler essa lista de ingredientes para ver. Se vê que tem algum produto ali que você não conhece esse nome, vamos já acionar um sinalzinho de alerta aí, que é melhor evitar, né?
Tá, já que você falou aí de lista aí, quando a gente vai comprar um produto, a gente olha o primeiro item que está escrito, é o que tem maior quantidade? Isso, maior quantidade. E aí no final tem os acidulantes, conservantes, aromatizantes, né? E aí a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então aquele produto que você compra no mercado, que tem muita lista de ingrediente, muitos aí, por exemplo, o extrato de tomate. Em vez de ter tomate no começo, o primeiro ingrediente é açúcar. A gente já tem que tomar um certo cuidado. Quanto menor a lista, mais saudável é o produto. Quanto menos nome estranho, que a gente não conhece, não é do dia a dia, né? Quanto maior a quantidade desses nomes, menos saudável é o produto. Então, assim, se não há condição de cozinhar em casa, fazer algum bolinho, alguma coisa, prefere algo mais caseiro, artesanal, né? Que muitas vezes a gente encontra nessas empresas aí de produtos naturais, tá? Olha, uma polêmica agora. Em relação a leite, como é que a gente faz? Porque, olha, é complicado tirar o leite da criança, hein? Eu acho que não a gente avalia muito, né, a necessidade da criança, a condição clínica dela. Então, não é regra tirar. Porém, em muitos casos, com a substituição de leite vegetal, a gente consegue ter uma resposta bacana no organismo da criança. Mas assim, né, para deixar bem claro, né, isso varia de acordo com a necessidade, caso clínico, né, porque a caseína, né, por exemplo, ela não tem uma digestão tão bacana no nosso intestino. Então, ela é dificultada, né? Então, assim, o nosso organismo, ele realmente, na fase, depois que desmama, ele não foi realmente criado para o consumo do leite. Então, a gente já tem uma digestão dificultada. Se a gente tem essa digestão, pode sim ter algumas consequências, tá? Mas isso não é assim que vai acontecer, que eu tenho que tirar de imediato, não. Tudo é um processo. É um processo. Né? Tem criança que, às vezes, a gente consegue substituir, tem criança que a gente não consegue. Então, a gente espera um processo aí, um tempo, para estar fazendo essa substituição. Lá em casa eu tive que negociar. Eu até comprei esses leites vegetais, de amêndoa e tal, mas não teve jeito. Aí, então, ele tomava um leite de manhã, a hora que acordava, e outro à tarde, que ele gostava. Então, eu falei, não, você vai ficar só com o leite. Aí ele falou, não, então eu fico só com o da manhã. Porque é complicado. A minha família é retireira, né? Então, eles fazem, né, a ordenha das vacas. E aí, eles são extremamente limpos, né? Enfim, a qualidade deles, né, é bem bacana. Porém, a gente conhece produtores que não têm a mesma higiene, que acaba alterando aí o leite para poder passar no laboratório, porque o laboratório ele vê, por exemplo, algum parâmetro se tá ok, tá, não vê o que realmente tem ali na composição. Então, a gente sabe que tem essas condições aí. E aí, mesmo com o processo industrial, eu, Vanessa, não considero algo saudável. Justamente, não é nem por questão da caseína, não. É por questão do processo mesmo. Até chegar à mesa do consumidor. Então, assim... Então, tem algum leite, assim, fora os vegetais, como você falou, que eu acho que é um pouco mais difícil para o paladar da criança, né? Você introduzir, assim, já substituindo, né? Tem algum leite que é mais saudável? Tipo esses de latinha, leite em pó, leite que parece que tem muito açúcar. O leite em pó acaba sendo mais seguro do que o leite líquido. É mesmo? É, pelo controle de qualidade. Tá? E os leites vegetais, em vez de ser dar para criança somente puro, né? Sempre bater com uma fruta. Considerar que, por exemplo, uma criança de 10 anos, né? Não tá na fase de mamar na mamadeira, por exemplo. Não. Né? Então, ao invés de mamar na mamadeira, vamos fazer uma vitamina com leite de aveia, que é super fácil fazer em casa. Bater com morango congelado, uma banana congelada, fica tipo um milkshake. Entendi. Dá para colocar granola para ficar crocante ou alguma outra semente que dá para deixar crocante, alguma coisinha ali. Então, assim, existem manobras, existem estratégias que a gente consegue aí, né, fazer com que a criança, ela deixe por causa da ansiedade, por causa da insegurança. Às vezes a criança tem 10 anos, mas ela tem uma mentalidade de 5. Tem muito disso também. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso com ela e com os pais. E o que é mais difícil de tirar de uma criança, você acha? Eu acho que é o leite. O que você acha?
Industrializados. É? Hoje em dia as crianças, por exemplo, de 4 anos, 3 anos, compram salgadinho de pacote. Só, como almoço, janta, Nossa. batata frita. Tem criança que só come arroz e batata frita. Então, assim, e lanche. Então, É difícil, né? isso acaba sendo mais difícil. Porque quando é algo que ainda vem da natureza, entendeu? É menos preocupante, Tá certo, desde que ela não concordo. tenha nenhuma alergia, né, intolerância, do que os industrializados. Os industrializados estão presentes na vida delas de forma tão intensa, o paladar da criança está tão modificado, que aí quando a gente apresenta algo natural é muito estranho. Hoje em dia é estranho ser natural. O que eu falo ser natural? Ter um estilo de vida natural. Comer bem, comer comida de verdade, fazer alguma atividade física, né? Ter um controle aí, ou até mesmo o não consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, isso acaba sendo estranho. Quando você sai no lugar, você não quer comer uma batata frita, por exemplo. Não, ou não quer tomar um refrigerante, você toma açúcar. Ai, que frescura. Mas não é frescura. São escolhas que você vai ter um retorno lá na frente. É isso aí. Bom, estamos chegando já no final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os pais, um alerta, uma mensagem em relação ao tema que foi discutido aqui sobre obesidade infantil. Bom, essa frase, acho que ela se enquadra em qualquer faixa etária, né? Que é descasque mais e desembale menos. Ótimo. Vanessa, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. E você tem redes sociais, quem quiser te seguir, você dá dicas lá, como que é? Tenho, que é o Nutri Malaguti, né? É uma rede social onde compartilho até mesmo receitas, né? Dou dicas aí, falamos um pouco sobre os transtornos alimentares, né? E um pouquinho sobre as terapias também. E tem o Instagram da clínica também, que é o Instituto Reconecta, onde a gente aí está abordando aí tanto a rotina do Instituto, como as terapias que a gente acaba abordando com as crianças. Que legal. Bom, lutamos então todos juntos, tá? Nutricionistas aqui, psicólogos, pais, enfim. Todo mundo pelo bem da saúde das crianças, né, Vanessa? Sim, com certeza. Então tá, Vanessa, que Deus te abençoe. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço pelo convite. Nós temos aqui um presentinho para você, que é a nossa caneca, para você se lembrar sempre da gente. E quando quiser voltar, fique à vontade. Estamos aqui de portas abertas para recebê-la. Muito obrigada. Tá bom? Bacana. Bom, gente, vamos ficando por aqui. E não se esqueça, tá? Vou pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, tá bom? Vai lá ao Spotify, não esqueça também, curte aí dentro do seu carro, tá no seu trabalho, liga no Spotify, que estamos lá e agora também na TV, tá bom, gente? Na Rede Nova TV. E agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Móveis Planejados. Gente, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado. Até quarta-feira que vem. Tchau!